Boa tarde, meus amores. Domingo já rolou uma super prática por aqui, uma aula avançada que eu dou para os alunos mais antigos. Muito gostosa, de 1h30 de prática. Delícia começar o domingo assim. Muito bom mesmo. Enfim, hoje é dia de filme por aqui, dica de filme por aqui. Ô Shirley, como é que você tá? E, e eu trouxe um filme muito legal que eu assisti esses dias. Querida, minha sogra querida por aqui. Que bom, Silminha. E tem uma dica de filme muito legal. Hoje, né, eu sempre trago uma dica de filme para vocês que tenha algo que vale a pena a gente pensar sobre. E tem uma dica muito legal de filme que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Lembrando que todos os dias, 12h07, estamos aqui com 15 minutos de live para você, tá? Lembre de curtir bastante aqui no coraçãozinho, aperta aí bastante para que a live fique visível para mais pessoas. E você pode encaminhar aqui para os seus amigos por esse aviãozinho para compartilhar para que outras pessoas assistam, tá? Espero que vocês estejam bem. A dica de filme que eu vou dar hoje para vocês é um filme da Disney, é um desenho animado. Eu gosto muito de desenho animado, mas aquele desenho animado com mensagem, né? Aquele desenho animado inteligente. E realmente, às vezes, a gente encontra filmes maravilhosos, né? E esse filme da Disney chama-se Soul. Vou escrever aqui para vocês, né? É o nome em inglês. Então, esse é o nome do filme, Soul. Soul é alma em inglês, né? E esse filme tem muito a ver com tudo que a gente tem conversado aqui esses dias, porque ele fala da procura do propósito. E é bem interessante, né? Vou só dar uma ilustração rápida aqui, porque o filme ele acontece, né, a partir do momento em que um determinado personagem morre, e aí para que ele reencarne, ele tem que descobrir qual é o propósito de vida dele, né? O que ele gosta e tal, para ele escolher onde ele vai reencarnar. E eu achei muito interessante esse olhar, né, deles, né? E aí tem todo o desenvolvimento dessa história em torno desse personagem principal, que na verdade ele acha que ele morreu por engano. Então é bem interessante, né, esse outro olhar, porque ele estava no momento auge da vida dele, onde ele ia conquistar, de acordo com ele, o propósito de vida. E aí, no momento que ele ia conquistar aquele propósito, ele morre. E aí ele não conquista. Então, por um lado, mostra toda essa vida dele, né, desse personagem. Quando ele chega lá em cima, né, e tenta explicar, né, para as pessoas lá em cima que ele morreu por engano, que não era para ele ter morrido. E aí o filme se desenrola nesse sentido. E lá ele conhece uma outra pessoa, um outro personagem que não quer reencarnar porque não tem propósito nenhum, não tem objetivo, então não tem nada para fazer na Terra, então eu não quero viver. E aí o filme fica em torno desses dois personagens, né? Um que não quer voltar para a Terra de qualquer jeito, porque deixou o propósito dele incompleto, né? Não realizou o propósito dele de vida. E o outro que não quer voltar para a Terra de jeito nenhum, porque acha que não tem nada para fazer aqui, né? Não tem nada que o interesse, né, para conquistar aqui. E aí, num determinado momento, eles decidem trocar de papéis, né? Já que você não quer muito, não quer ir, e eu quero muito ir, então vamos trocar de papéis, vamos ver se funciona. E aí o filme se desenrola a partir daí. Chá verde quentinho, adoro. E aí é muito interessante essa busca do propósito. Tô falando aqui para quem tá chegando agora do filme Soul, que é um filme da Disney que fala sobre a busca do propósito. E eu acho muito interessante essa busca, né, a forma como eles mencionaram essa busca do propósito e como associaram a questão da morte, que tem todo um momento ali que o personagem faz uma retrospectiva da sua experiência de vida, né? Ele traz um olhar para o que foi de fato a vida dele e a própria busca dele por aquele objetivo que acabou não se concretizando porque ele morreu antes daquilo. Então, o que ele passa ali no final, e trazendo um olhar para vocês pensarem, como às vezes a gente fica a vida inteira vivendo em função de algo que nós queremos conquistar lá na frente,
e ok você ter um propósito, você ter um objetivo. Só o que não está ok é você deixar de viver o aqui e agora, porque só vai ser feliz quando chegar lá na frente, só vai ser feliz quando você alcançar o seu objetivo. E aí, no caso dele, então não deu tempo de ser feliz, né? Porque ele morreu antes de alcançar o objetivo. Então, eu acho muito legal esse olhar que o filme traz, da gente ter uma atenção com o momento presente e com a forma com a qual nós olhamos para a própria vida. Estou falando aqui do filme Soul, que é a dica de filme de hoje para vocês. É um filme da Disney maravilhoso. Se alguém já viu aí, levanta o dedo. E é interessante porque eu já falei aqui uma outra vez, eu não sei se eu falei nessas dicas de filme, mas eu falei já várias vezes para vocês de um filme maravilhoso com Bill Murray e Andie MacDowell, que tá sumida, por sinal, aliás, os dois. E o filme chama-se Feitiço do Tempo. E é um pouco parecida, não parecido, né? Mas assim, no final das contas, a mensagem é a mesma dos dois filmes, né? Da importância da gente viver o aqui e agora. Então, vale a pena vocês assistirem e trazerem um olhar para essa questão de como às vezes nós vamos colocando a felicidade em algo que nós um dia iremos conquistar quando eu tiver X, Y, Z na minha vida, mas enquanto você não chega lá, você fica vivendo a angústia de não saber se irá chegar lá mesmo ou não. E aí você deixa de viver, né? E aí o filme traz exatamente esse olhar. Não sei se vocês já viram, se alguém já viu, comente aqui. E esse olhar que ele traz do propósito, ele traz com o objetivo de fazer com que a gente tenha uma outra, não perspectiva, mas um outro olhar sobre o que é estar vivo, né? O estar vivendo a vida, né? E o que de fato o propósito tem a ver com tudo isso. Então, tem na Netflix, o filme tá lá na Netflix, vale a pena de você assistir. Eu não vou falar um pouco mais aqui, senão eu vou acabar dando spoiler do filme. E se alguém... Eu ia falar alguma coisa e fugiu. Eu ia fazer associação com o Feitiço do Tempo, mas eu acho melhor eu deixar o Feitiço do Tempo pra gente falar numa outra dica de filme. Alguns de vocês já assistiram esse filme, o Soul, que eu coloquei para vocês aqui agora. Tem a Zélia chegando. Assistiram ou não? Dá um ok aí se vocês assistiram ou não. Sim, não. Vocês estão quietinhos hoje. E, enfim, falando um pouquinho mais de propósito, então, muitas vezes, né, tem pessoas que vivem... Alguns nem se importam, a Shirley não assistiu. Tem alguns que nem se importam, tem outros que não pensaram nisso e tem outros que pensam nisso constantemente, né? Ah, Zélia assistiu, curtiu, Zélia. E que é essa busca pelo propósito, né? Então, sim, é importante a gente ter um... Ah, que legal! O Feitiço do Tempo é maravilhoso. Mas eu ainda vou trazer um olhar mais objetivo aqui pra gente poder aproveitar o máximo do filme. Mas é de uma sacada genial. Ah, fica a dica, Silma, se você quiser assistir. Um filme maravilhoso para ver hoje. Ele, apesar de ser desenho animado, é muito inteligente e prende bastante atenção. Mas, eu tava falando aqui alguma outra coisa. Tava falando do propósito, né? Pensando nessa... exatamente nisso que a gente tava falando, Shirley. Obrigada. Porque muitas vezes, né, a gente fica angustiado vivendo essa busca pelo propósito e acaba se esquecendo de estar ali vivendo o momento presente. E muitas vezes é aquele momento presente que vai te sinalizar o seu propósito, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa questão na cabeça, esse questionamento, né? O que eu de fato vim fazer aqui, né? O que eu gosto de verdade? E ao mesmo tempo não deixar de viver, sabe? Não deixar de curtir esse momento presente. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo, porque eu fui uma pessoa que desde criança eu lia muita coisa, muitos livros, né? Eu já contei aqui minha história para vocês e como eu parei de comer carnes muito cedo, eu me sentia muito diferente das outras
crianças, né? As coisas que me preocupavam com 10 anos de idade, eu me lembro disso nitidamente, assim, a preocupação em crescer e ter um trabalho, ter uma forma de eu me sustentar, porque se meus pais morressem, quem ia me sustentar? Então, umas coisas assim que não são preocupações, eu acho, né, de crianças. E enfim, eu comecei a ler muito, porque eu vi as pessoas à minha volta, né? Aí eu, quando cresceu, tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha muito querida que cresceu comigo, e ela tinha um talento para os esportes muito grande. E aí ela já saiu falando que ela queria ser administradora, porque ela queria ser administradora de academia, eu ia dar consultoria, e aí já queria fazer 2 faculdades de psicologia, de administração, e a gente tinha a mesma idade. Eu falei assim, gente, eu não quero nada disso, eu não tenho a menor ideia do que eu quero, né? E aquilo me deixava muito angustiada, porque minha irmã tinha um talento incrível para música, assim, totalmente artista. E eu ficava pensando, qual é o meu talento? Tem talento para nada, né? Eu tentei fazer pintura, fiz balé, aquelas coisas de criança, né? Fiz inglês, que foi super útil. Mas quando chegou na época da faculdade, eu realmente não sabia o que fazer. Eu tive que fazer um teste vocacional e, como já falei aqui algumas vezes para vocês, só escolhi o que eu queria baseado no lugar que eu ia morar, porque a faculdade era aqui no Rio e eu tinha um sonho muito grande de vir morar no Rio de Janeiro. Eu sou do Espírito Santo. Então eu escolhi a faculdade por causa disso, não era tanto pelo que eu iria aprender na faculdade. E essa busca, né, de, poxa, qual é o meu propósito, o que é importante, né, para mim, o que eu poderia fazer para contribuir com o mundo, né? Isso foi uma questão que me atormentou há muitos anos, porque eu, como sempre fui muito certinha, a melhor aluna da turma, muito focada, muito objetiva, não ter resposta para isso era algo que me incomodava muito. E eu não conseguia admitir isso, né? Como é que eu não tenho essa resposta? Todo mundo tem. As pessoas que às vezes são bagunceiros dentro da sala de aula, não estão nem aí para nada e sabem o que querem e eu não, né? E talvez essa expectativa de encontrar tenha me tirado muito ali do momento presente, né? De eu viver o ser criança, adolescente, tal como os outros viveram, porque eu vivia numa preocupação eterna com o futuro. Então eu percebo muito que eu deixei de viver muitos momentos ali, de ser, simplesmente ser, né? Porque eu estava pensando no que eu poderia fazer, né, de útil. E quando isso aconteceu, mais ou menos foi de uma forma assim, no momento que eu relaxei, no momento em que eu já estava dentro de uma outra carreira, que era publicidade, estava indo super bem, e aí de repente a vida começou a trazer aquele objetivo, aquele questionamento de volta, sem que eu me desse conta disso, né? No momento que eu relaxei, a coisa começou a acontecer. Então isso mostra como às vezes é importante a gente querer, mas é importante a gente desapegar. Isso é muito doido, né? Desapegar daquilo que você quer. Então isso também é um processo de mentalização. Você projetar a coisa lá na frente, isso é o que eu quero, eu mentalizo todo dia, mas o que eu tenho agora? Bom, agora eu tenho isso, então deixa eu aproveitar isso e ser feliz com isso. Mas vamos lá, agora é a hora de mentalizar. Então toda hora que for a hora de mentalizar, você direciona o pensamento para aquele futuro que você idealiza. Mas no momento que você não está fazendo aquilo, você deve estar completamente imerso, vivendo ali o momento presente. E justamente no momento que eu consegui fazer isso, foi que a coisa aconteceu. Que aquele questionamento de tantos anos começou a me trazer as respostas. Então isso talvez seja uma dica, até para a Shirley que falou aí, que fica muito pensando no seu propósito, da gente questionar, mas desapegar, né? E procurar, bom, eu quero isso, né? Mas agora, pronto. Tira um momento do dia para pensar naquilo, mas o resto do dia é para você viver aquele dia, curtir aquele dia. Deixa eu ver o que a Zélia tá colocando aqui. Faz muito tempo que assisti o Feitiço do Tempo. E o Soul faz pouco tempo. Assisti com meus filhos nesse chorei. É lindo, né? O Feitiço do Tempo eu assisti muitas vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti o Feitiço do Tempo, porque dentro da programação da escola nós temos uma atividade que se chama mostra de vídeo.
E na mostra de vídeo a gente sempre traz um filme, né, como eu tô fazendo aqui com vocês, só que a gente assiste o filme juntos e discute sobre o filme. E praticamente todo ano eu passava o Feitiço do Tempo, porque as pessoas vão mudando, né, grupos novos entrando, então por muitos anos eu assisti o Feitiço do Tempo. E é muito interessante porque cada vez que você assiste, né, o mesmo filme, sendo um bom filme, mais fichas vão caindo, é igual um bom livro, né? Cada vez que você lê um bom livro, mais fichas vão caindo à medida que você lê aquele livro, porque outras compreensões vão se formando na sua cabeça, né? Você vai tendo acesso a outro tipo de percepção daquele conteúdo. E isso é muito legal. Então, gente, fica a dica para vocês assistirem o filme Soul. Semana que vem eu falo mais do Feitiço do Tempo, que vale muito a pena, e trago os pontos pra gente pescar ali do filme, para poder compreendê-lo de uma forma muito mais ampla, porque é um filme riquíssimo em conteúdo, assim, pra gente absorver pra vida, tá? Mas o Soul também é maravilhoso, é leve, é pra criança, né? Apesar de ter uma mensagem poderosíssima. Eu gostaria de ter assistido esse filme quando eu tinha lá os meus 10, 12 anos, enfim. Mas vale a pena vocês assistirem, depois comentem aqui, deixa os comentários no registro aqui dessa live, que ela vai ficar gravada lá no IGTV, tá bem? Então, me despeço de vocês hoje por aqui, um ótimo domingo para vocês, boa semana, amanhã estamos de volta, amanhã é dia de dica. E 12:07 eu tô aqui com vocês. Lembrem que se vocês quiserem que eu comente sobre alguma coisa específica, me mande essa dica ou o que você gostaria que eu falasse, me manda pelo direct, tá bom? Para eu poder me organizar e colocar aqui para vocês. Beijo, boa semana.